Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Voltaire, um dos filósofos mais importantes da França do século XVII, ao fazer uma palestra, ele disse: eu não creio em Deus. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens. O próprio Kardec, os Espíritos, através de Kardec, na pergunta número 1, ele diz: quem é Deus? Não. O que é Deus? E lá eles respondem que a energia primaz, a inteligência suprema. E ao longo da nossa criação, ao longo dos séculos, nós temos utilizado o nome de Deus para muitas atitudes que são contrárias àquilo que ele representa, essa força representa, que é o amor, que é a força principal. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, sem forma, sem sexo. Uma centelha divina, onde nós vamos ter uma jornada, estamos tendo uma jornada do átomo até o arcanjo. E essa jornada se inicia a todo momento, porque Deus, como diz os Espíritos, Ele cria a todo instante. Mas como Ele cria a todo instante? Ele cria o Espírito a todo momento? Não. Ele cria a partícula, o átomo, que nós já fomos um dia, a todo instante. A ciência fala sobre a supernova, que são planetas, ou melhor, estrelas como o Sol, que chegam ao fim e explodem, pulverizando o universo com bilhões e milhões, trilhões de partículas átmicas. E ali começa o mesmo processo que nós tivemos. Esses átomos se reúnem durante bilhões de anos, formam as moléculas, e aí tornam-se minerais, e num processo de bilhões de anos, tornam-se vegetais, depois animais, até chegar ao hominal e trazer consigo o processo evolutivo. Nós chegamos ao processo hominal após bilhões de anos de evolução. Mas ainda não conseguimos entender, com toda essa abertura filosófica, religiosa, não conseguimos entender do propósito de Deus. Nós fazemos o nosso Deus, as religiões que nós criamos, não foi Deus, não foi Jesus, elas são tribais, aonde Deus de uma religião é melhor que o Deus de outra religião. Há religiões em que o Deus manda que toda uma nação tente destruir outra nação. E nós continuamos nessa jornada de conquista e de busca, na parte externa, no estereótipo, esse Deus que nos dará a vitória, nos dará a saúde e nos dará o sucesso. Só que Deus, como nós conversamos desde o começo, está dentro de cada um de nós. Nós somos formados de 7 octamilhões de átomos, que é a união de Deus, de sua criação. Esses átomos formam as moléculas, que são as nossas células, 10 trilhões de células que existem em nosso organismo. Deus está conosco o tempo todo.
E Deus nos dá, sempre nos deu e sempre nos dará tudo o que necessitamos. Mas muitas vezes não é tudo o que nós queremos. Na maioria das vezes, o que queremos, lá no final do processo, se torna destrutivo. O que queremos, muitas vezes, não é saudável para nós. E por não entendermos o que Deus, essa força, essa energia chamada amor, nos propõe para nos tornarmos felizes e conseguirmos seguir e terminar a nossa jornada aonde é o nosso único fatalismo. Só existe um fatalismo para cada um de nós, para cada criação divina, um fatalismo: a felicidade. Não tem como fugir da felicidade, da realização, da angelitude, não tem. Evidente que cada um ao seu tempo, porque o trajeto, todos nós sabemos, somos nós que escolhemos. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele determinou, nesse trajeto evolutivo, tu chegarás, mais cedo ou mais tarde, à perfeição. Porém, a escolha sempre será sua. E o retorno de tuas quedas também te pertence. O livre-arbítrio, para cada um de nós, é a liberdade de plantio. Porém, a colheita é fatal. Não tem como mudar isso. E essa força que nos une, faz com que cada um de nós estejamos interligados uns aos outros. Essa força nos mostra o caminho, nos indica o caminho, uma decisão sempre será nossa. E nos dias de hoje, nós estamos colhendo, nós estamos em época de colheita. Por isso que está havendo tantas atribulações. Por isso que os conflitos são tão presentes. Porque nós colhemos nós plantamos a nossa vontade. A terra é fértil. Deus nos deu a terra fértil. Através dos seus profetas, antes da época de Jesus, trouxe o nosso governador planetário para que nos mostrasse o caminho no momento crucial de nossas vidas. E eu falo de nossas vidas porque eu estava lá. Nós estávamos lá. Somos reencarnacionistas. Se estamos no reino hominal, é porque nós tínhamos milhares de anos construído nessa jornada do átomo ao arcanjo. Então, nesse momento em que nossa razão estava aflorada, o sentimento completamente conturbado, onde não dávamos valor à vida, nem à nossa própria vida, quanto mais à vida do nosso semelhante, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o medo se fazia presente. A terra estava em ebulição moral ou imoral. Jesus, um espírito de alta estirpe, nosso governador planetário, se propôs auxiliar as suas ovelhas, assim como ele disse. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ele prometeu. Nenhuma se perderá. E eu estarei lá. E ele veio até nós. Se tornou homem. Através de um processo milenar. Fez com que a sua energia conseguisse penetrar num corpo orgânico. Porque ele disse, eu não vim mudar as leis, vim revolucioná-las. Sim, é verdade, eu vim revolucionar, porém sem revolução. E assim ele o fez. Ele trouxe o amor que conhece do Criador, irmão que é nosso. Ele trouxe até cada um de nós que estamos aqui.
Ou nós estávamos na carne, na época, ou na espiritualidade, todos vivenciando uma egrégora. Porque nós sentíamos na espiritualidade a sua energia e seu poder. Como aqueles que hoje vivem na espiritualidade e estão conectados com cada um de nós, nós sabemos disso. Os Espíritos nos avisou e nos avisa através de Kardec. Uma nuvem de Espíritos vos acompanham. E muitas vezes são eles que os dirigem. Como assim são eles que nos dirigem? E o nosso livre-arbítrio, como fica? Eles podem fazer o que eu não quero? Não podem. Não podem. Isso é a lei divina. Não podem. Não conseguem. Os obsessores, por incrível que pareça, que nós falamos o tempo todo sobre os obsessores, são os obsediados. Louco isso, né? Louco. Como assim os obsessores são obsediados? Porque eu não consigo libertá-los. Porque os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes milenares, muitas vezes, as minhas reminiscências que me acompanham nessa reencarnação, onde eu prometi na espiritualidade, não para Deus, não para Jesus, não para os meus amigos espirituais, não pela minha família espiritual, mas eu prometi para mim mesmo. Eu prometi para mim mesmo que eu mudaria, que dessa vez seria diferente, que nessa reencarnação eu faria tudo diferente. Não faria aquilo que me fez mal, mas faria aquilo que me fez bem. Eu prometi para mim, porque eu passei décadas, séculos talvez, com a adaga do remorso travada em meu coração, em meu emocional. E eu precisava mudar isso. E eu implorei. Certa feita, atendendo um rapaz, adolescente, muito a contragosto, né, porque foi a mãe que o levou, ele me disse: eu não suporto os meus pais. Não suporto meus pais. Não aguento mais. E tem mais, hein? Eu estou aqui, mas eu não pedi para nascer. Agora, já que eu nasci, vão ter que me aturar. Do jeito que eu sou. Fim de papo. Aí eu concordei com ele. Olha, de fato você tem razão. Você não pediu para nascer. Aí ele deu uma relaxada, né? Opa, alguém concorda comigo. Você não pediu mesmo para nascer. Você implorou para nascer. Implorou. Assim como eu implorei para nascer. Os pais eram espíritas, né? O menino tinha uma certa noção. E aí ele teve uma abertura e eu consegui conversar com ele. Mas é o que acontece com cada um de nós, é o que aconteceu comigo. Eu implorei para nascer. Não vi a hora. E quando os técnicos, com a permissão de Jesus e dos governadores, se é que eu estava em alguma colônia, né? Se eu ainda não estava nos abrigos, fala assim: você pode reencarnar. Minha felicidade foi tanta, eu explodi de felicidade. Isso acontece com cada um de nós. E aí eu reencarno. E o alerta dos meus amigos espirituais, me dizendo: eu nunca deixarei você sozinho. Essa é uma tarefa minha, um compromisso com você. Mas tem um pequeno problema. Você não lembrará de nada. E nos momentos difíceis eu estarei ao teu lado. Mas, pela lei divina, você vai me ouvir se você quiser. Não posso interferir nas suas decisões. Posso te ajudar sim, sempre. De alguma maneira, né? Atrapalhando o seu trajeto, você vai fazer alguma coisa. Eu peço para os meus amigos espirituais, né? Os amigos espirituais têm os amigos espirituais. E esses amigos espirituais têm amigos espirituais de pessoas. E eu vou lá, faço um bem bolado, para que ela me atrapalhe a fazer alguma coisa que vai me prejudicar.
E eles influenciam ela e ela faz. Mas eu fico muito bravo com ela. Como é que você vai fazer um negócio desse? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Inveja de mim. Por isso que ela está me atrapalhando, ela está com inveja de mim. E a coisa não dá certo hoje, mas eu sou um cara persistente. Né? Sou um cara persistente, eu continuo tentando. Não dá certo, mas eu sou persistente. Eu sou um cara... Né? Na realidade, eu sou um teimoso, né? Porque eu me falando para mim não fazer, né? Mas eu sou teimoso, eu vou fazer. Quando eu me desdobro, olha só como nós estamos repletos de amigos à nossa volta. Percebam. Quando eu me desdobro, eles estão me aguardando. Sempre. A cada vez. Mas eles me aguardam aqui, eu vou para lá, porque eu tenho outro propósito para fazer. Eles interferem? Não. Tentam nos ajudar? Tentam. Muito. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim. Uma máxima. Deus ajuda os homens não através dos anjos divinos. Deus ajuda os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam nessa jornada. Muitas vezes, pessoas que nos são não muito afins, né? São pessoas que Deus nos envia. Porque nós, normalmente, não gostamos de ouvir aquilo que precisamos ouvir. Não é verdade? É muito bom falar aquilo que eu quero. É muito bom, se eu estou num projeto, seja ele bom ou seja ele ruim, e tiver uma pessoa falando, não, cara, é por aí mesmo, nossa, caramba, aí eu vou ficar feliz. E eu me empolgo, eu me inflamo, e invisto de cabeça naquele projeto. Mas se por acaso tiver alguém, cara, olha, isso é roubada. Você não está sendo muito correto, não. Está certo o que você está fazendo com essa pessoa? Está certo essa tua atitude? É uma atitude... É? O que eu vou fazer? Pô, mas que cara chato, né? Pelo amor de Deus. Vai cuidar da tua vida, cara. Deixa que eu cuide da minha. E às vezes eu escuto dos jovens, né? Tipo assim, meu pai e minha mãe errou, quebrou a cara. Deixa eu quebrar também, né? É o masoquismo da aborrecência, né? Uma forma de ferir os pais com a própria ferida. É uma forma de revolta. Né? Não, se eu me machucar, eles vão sentir a dor. Então, nesse processo, o tempo todo, nós estamos vivenciando a presença de Deus em cada partícula do meu corpo. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Somos parte dele. Somos maravilhosos, amorosos, solidários, fraternos. Nós somos. Mas muitas vezes não estamos. Muitas vezes estamos revoltados, indignados. Minha vida não anda, que droga. Algumas vezes, nem sei se Deus lembra de mim. Deus acho que nem lembra de mim, tem tantos problemas, né, no universo. As famosas nebulosas, né? As galáxias, hoje, ainda mais agora que a ciência descobriu que o universo está em expansão. Imagina o que Deus tem que fazer, o trabalho que Deus está tendo. Vai saber, vai lembrar de mim, o Newton Júnior, lá de Santos, lá do bairro da Vila Matias, né? Um expositor. Imagina se ele vai lembrar de mim com tantos problemas. Só que ele não vai lembrar de mim, ele está em mim. Ele está em mim. O problema meu não é o fato de ele não estar em mim, porque ele está em mim, está em nós, está em toda a sua criação, desde o átomo, desde os minerais, dos animais que crescem, das plantas, da natureza. Ele está presente. O problema é que eu estou distante dele.
Eu que me desviei do meu caminho, do meu compromisso, não com Ele, viu? O meu compromisso não é com Deus, porque Deus não está preocupado, essa força, essa energia, e tudo aquilo que rege o universo na qual eu estou conectado, essa energia não está preocupada comigo, porque eles sabem que eu estarei um dia ao lado dessa grande energia cósmica do amor universal. Eles sabem. Eles só lamentam o tempo que eu estou levando e os sofrimentos e as dores que eu estou criando, ao ponto de dizer: eu ouvi. Não me falaram, eu ouvi. Me dizerem que a dor é necessária, que o sofrimento é necessário para a evolução. Que absurdo! Que absurdo! A dor, o sofrimento são alarmes. Alarmes que são disparados e eu não dou a mínima atenção da minha vida. É alarme, não é necessário nunca. Imagina se eu, como um pai falho que sou, tenho um casal de filhos e 4 netos. Em que momento na minha vida eu falei assim: não, tu vai ter que sofrer para poder crescer. Isso não passa pela minha... Como um pai falho, como um avô falho, eu às vezes acabo até paparicando para não sofrer, né? Fazendo coisas, dando coisas que não devem, que eles têm que trabalhar por isso. Mas eu sou uma criança ainda em evolução. Nós não fomos feitos para sofrer. Jesus como nosso companheiro em momento algum. Em algum momento, a gente, como uma forma de zona de conforto, porque está ruim, mas está bom, né? Aquela velha história, tem muito essa conversa, não. Está ruim, mas está bom. Coisas do cérebro, do nosso porão do inconsciente. A gente, para se acomodar, não enfrentar, não ter o enfrentamento, eu falo assim: não, essa dor que eu estou passando, esse sofrimento que eu estou passando, Deus quer. Olha que absurdo. Se Deus quer, o que eu posso dizer ao contrário? Então, aquele problema que colocou na minha vida, não foi o meu livre-arbítrio que pôs, foi o Criador. Ou Criador, né? Ele é Criador, nós somos criadores, eles são criadores. Ele colocou na minha vida um sofrimento? Não. Ele falou para mim, quando me criou, aquela centelhinha, aquele átomo, né? Unicelular, energético, atômico, né? Vai, meu filho, direto para a angelitude. O traçado é esse. Se você sair fora do traçado, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar muito para retornar ao vetor. E esse trabalho muito, que em vez de ser o sacro ofício, o ofício sagrado do trabalho da ressignificação, porque ao ressignificar eu aprendo, se tornou sacrifício. Isso aqui é um sacrifício. Nós corrompemos a palavra. E o que é pior, se tornou crença limitante, gente. Se tornou crença limitante, aonde o tempo todo eu só evoluo através da dor, através do sacrifício, através do sofrimento. Fora isso, eu não consigo chegar à angelitude. Ah, mas e Jesus? E Jesus sofreu tanto por nós. Alguns até dizem que levou os nossos pecados, né? Lembre-se, Jesus disse o seguinte: eu não vim mudar as leis. Eu não vim mudar as leis. E se a lei divina diz o seguinte: o que me pertence é meu, e o que eu jamais vou conseguir destruir o outro, prejudicar o outro, a não ser que ele permita, como é que Jesus poderia levar os nossos pecados?
ele estaria transgredindo a lei de Deus. É algo para nós refletir. Eu não estou dizendo para vocês concordarem comigo, mas para refletirmos, já que o próprio Kardec nos fala isso, né? Ele disse, se a ciência provar ao contrário de que digo, que os espíritos dizem, eu abandono os espíritos e vou seguir a ciência. E até hoje estão tentando. Né? Até hoje estão tentando. Então Deus, se nós queremos realmente conversar com Deus, podemos fazer o que a Madre Teresa nos receitou. Quando eu quero falar com Deus, eu nada digo. Quando eu quero falar, quando eu preciso dele, eu nada digo. Apenas auxilio. Em silêncio. Um olhar amigo, um colo, uma mão no ombro, um sorriso. E aí ele me responde. Sabe como? Me auxiliando. Me dando a tudo aquilo que eu necessito, não o que eu quero. Então, para que nós possamos falar com Deus, basta apenas a coisa mais fácil que Jesus lhe deixou. Uma palavra forte. Ama ao teu próximo, mas como a ti mesmo. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me aceitar como sou, não posso dar para o outro aquilo que eu não conheço. Hoje vivemos de estereótipos, influenciadores, né? Que mostram qual é o caminho da felicidade, da prosperidade, até da aparência. Eu ando frustrado, porque o pessoal tem os tanquinhos, eu tenho um ofurô aqui, né? Mas é o que é a realidade, essa busca externa. E ao nós buscarmos o exterior, a gente acaba abandonando a nossa essência. Aquilo que nós verdadeiramente somos, verdadeiramente. Não é verdade? Nós somos espíritos milenares, a imagem e semelhança de Deus, numa jornada terrena de aprendizado e ressignificação. É isso que nós somos e é o que nós estamos. Eu vou convidar cada um de vocês nesse momento para encontrar o Deus que existe dentro de nós. Fechando os olhos, respirando profundamente, soltando a respiração, outra vez, isso, novamente, estamos expandindo a nossa alma, nosso campo magnético, os nossos amigos espirituais aqui presentes, os trabalhadores incansáveis dessa casa, até familiares, estão felizes, se conectando a essa energia do cosmos, a energia de Deus, fazendo uma ligação com cada ponto de força ou chakras do nosso corpo, responsáveis pelos nadins. São filamentos energéticos que envolvem os nossos órgãos, harmonizando-os, revitalizando-os. Se pudéssemos nos olhar nesse momento, uma luz interior, a partir de nosso tórax, envolvendo o nosso timo, que é a grande glândula da alegria. Sintam esse prazer, sintam essa presença de Deus. Sintam
o que nós somos. Esta luz poderosa, que cada um de nós nos tornando aquilo que Jesus nos disse que seríamos, sua candeia de luz, para iluminar os corações daqueles que vivem na escuridão da ignorância. Nós nesse momento somos. E a primeira ação que vamos fazer, primeiro é com nós mesmos, nos permitindo receber tudo isso que estamos recebendo, porque é assim que funciona. Eu tenho que permitir para que eles atuem. As correntes médicas, nesse momento, se fazem presente, dando a cada um segundo as suas necessidades. E como uma forma de atuação, nós vamos mentalmente de encontro aos nossos lares, como fazemos de costume, entrando pela porta principal, só que agora está diferente. À nossa frente, saindo de nós mesmos, uma extensão daqui, desse momento, que aqui está um grande transformador, a grande energia, a grande fusão de energia. E à medida que nós vamos entrando em nossos lares, esta luz começa a penetrar cômodo por cômodo, ambiente por ambiente, até naqueles cantos mais obscuros. As paredes começam a receber essa energia e lá é feita uma asepsia. Miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos negativos estão sendo pulverizados. O seu plasma levado para o espaço, para locais de reciclagem e transmutação, para que não prejudique nenhum ser da criação. Os nossos entes queridos, mesmo sem perceber, também estão sendo magnetizados segundo suas necessidades. Até mesmo as nossas águas, que guardamos na geladeira, filtros, ou mesmo a caixa d'água, se for uma residência, estão sendo magnetizadas. As moléculas da água estão sendo ressignificadas. Nossos pets, se é que acham, nossos animais, que são companheiros de jornada, assim como as plantas, fazem parte desse todo. E a nossa gratidão. A nossa gratidão a esses amigos que lá vão. Porque se houver algum irmãozinho desorientado, perdido, amorosamente, não expulso, está sendo solicitado a sua remoção. E se por acaso resistirem, estão sendo sedados e levados para instituições de auxílio e de recuperação. Porque essa é a vontade de nosso Pai. Essa é a vontade de nosso Criador. E nada, nem ninguém pode mudar isso, a não ser nós mesmos. E nós queremos despertar o Deus que há dentro de nós. Agradecemos ao Mestre Jesus. Agradecemos aos correntes desta casa, os trabalhadores incansáveis. Agradecemos aos nossos familiares, nossos protetores, guardiões, não importa o nome que tenham, mas são companheiros desta jornada de amor. E que nesta noite tenha sido feita a vontade do Mestre. E que quizás um dia também seja a nossa vontade. Gratidão.